Então, dentro dessa mescla de textos bíblicos, e tem muitos outros textos, pastor, eu venho de uma igreja aonde o Espírito Santo, a pessoa só tem o Espírito Santo se ela fala em línguas. É porque lá eles não leem a Bíblia. Porque se lessem a Bíblia, de texto que já foi dito, e em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz, 3, e aí fala que vós sois templo e morada do Espírito Santo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Lembra que o santuário onde tinha a arca da presença, que simbolizava a presença de Deus, esse santuário foi destruído no ano 70 depois de Cristo por general Tito. Se você for hoje mesmo, agora no ano 2023, e for lá em Roma, você vai ver um arco do triunfo que foi construído por Vespasiano, pai de general Tito, e lá eles entalharam na pedra, no granito, aquilo que eles iam vendo diante dos olhos deles. Lá eles não tinham como tirar foto, eles não tinham como filmar, então tinham os entalhadores, pintores. Então os escravos judeus iam passando na frente, e eles iam esculpindo na pedra, eles iam pintando primeiramente, pintavam, tinham hábeis pintores, e depois eles esculpiam na pedra aquilo que eles viram diante dos olhos dele. E aí você vai ver, foi entalhado nas pedras, eu gravei isso no Diário Divino, lá um arco que está aí quase 2000 anos, ainda está lá. Não, Deus não permitiu que aquilo caísse, como tem outros arcos também de Constantino, e tem outros arcos que retrata as vitórias romanas. Então no ano 70, o templo foi destruído, e a menorá foi levada para Roma, e aquilo foi esculpido em pedras, os judeus se humilhando diante de César. E aí o templo acabou, o sacrifício acabou. E o que acontece de lá para cá? Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele deu 40 anos para os judeus se arrependerem dos seus pecados, das suas transgressões, e olhar para o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como está escrito no Salmo 110. Salmo 110, verso 6, versículo 4 ao versículo 6, e diz: o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabemos que os sacerdotes eram da tribo que vinham da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Só que aqui não, o Senhor já tinha falado 1000 anos antes dele se fazer carne e habitar entre nós, que seria da ordem de Melquisedeque, e aquele sistema levítico seria anulado, iria parar. E assim aconteceu. E do ano 70 para cá não se ofereceu mais sacrifícios. Mas qual é o santuário de Deus agora na terra? 1, 2, 3, 4. Quantos creem nisso, pelo amor de Deus? Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? Olha o que está escrito em Efésios 13, 20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, por meio de quem? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é esse poder? O Espírito Santo. Então, a igreja precisa entender isso. Caso contrário, ela continuará sendo escrava do medo. Ela continuará dependendo do mundo, dependendo do sistema. É um povo que se ajunta, mas depende de um homem. É um povo que se ajunta de 2 em 2 anos, tem que ficar dependendo de políticos para isso ou para aquilo, ou dependendo do sistema. Não, nós somos uma igreja livre. Nós não dependemos de pessoas, nós dependemos e precisamos de Deus, unicamente de Deus. Somos peregrinos nessa terra. Agora, nós temos um chamado, e o chamado é pregar a palavra de Deus, mesmo que isso envolva
a nossa própria vida, de correr o risco de ser preso, ser processado, de ser morto. Você viu agora um missionário cearense, da Jocum, lá no Quênia, ele foi sequestrado e foi fuzilado. E por que mataram ele? Porque ele estava ensinando a respeito das boas novas. Só que ele é só mais um no meio de milhões que morrem, ou de milhares que morrem, e de quase mais de 300 milhões de cristãos que são perseguidos o ano todo, todos os anos. O norte da Nigéria, ali os jovens vão para a igreja, mas eles sabem que talvez não vão voltar para casa, porque sabe que a sua igreja, enquanto eles estiverem louvando a Deus, pode entrar um radical lá e explodir a igreja, ou fuzilá-los na hora que eles estiverem louvando a Deus. Então, por que de tanta perseguição contra os cristãos no mundo? Não persegue ninguém de outras religiões. Claro, porque o reino de Deus incomoda. O reino de Deus, nós estamos em um combate, em uma luta. Só que nós padecer, tombarmos lutando o bom combate da fé, isso não é perder, é ganhar. Vinde benditos de meu Pai, tome por herança aquilo que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Agora, nós estamos ainda em uma zona de conforto, mas eles estão lutando, estão ridicularizando o cristianismo, já estão apertando. Há coisas que parece que um pastor não pode mais falar. Nós teve um pastor, André Valadão, só pregou, estava pregando e falou de questão do orgulho. Se você coloca aí no dicionário o significado da palavra orgulho, coloca aí, pastor, no seu celular, orgulho, e traz para mim, para eu ler. O que significa no dicionário a palavra orgulho. Então então você não pode hoje mais nem falar o significado da palavra orgulho, que você corre, vem para cima de você uma perseguição. Hoje, antes de eu chegar aqui, eu com a minha esposa, a minha filha, a Ana Esther, nós vimos um vídeo de um suposto pastor pregando e chamando o André Valadão de Satanás, chamando Silas Malafaia de Satanás, porque está pregando contra o amor de Deus. Porque o amor de Deus abraça todo mundo. E Paulo tinha um espinho na carne, e hoje o espinho na carne, que ele estava falando hoje, o espinho na carne daqueles que, o espinho na carne dos homens homossexuais é os pregadores, são os que pregam o orgulho. Aquilo que é orgulho. O que é a pessoa ser o orgulho? Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Neste caso, o oposto do orgulho é a humildade ou a modéstia. A palavra tem origem no termo orgum, que do idioma catalão, a característica de alguém que tem um conceito exagerado sobre si próprio. Tá? Está aqui, ó. Pode printar lá, pede para o pastor printar, depois manda para mim, eu coloco no grupo o significado disso aí. Então é isso, não pode pregar, dependendo do mês você corre um risco. E você vê as estratégias que o diabo está usando. Então hoje eu vi um suposto pastor com a suposta igreja lotada, declarando e falando que Silas Malafaia é de Satanás, é perseguidor, André Valadão também, porque é o espinho na carne deles. E o povo... Isso é loucura. A verdade precisa ser ensinada. Então a verdade precisa ser colocada. E a igreja precisa se posicionar. E não é com bandeira política. Não é fazendo carreata, motociata. Não. A igreja precisa usar aquilo que Deus deu a ela. O poder. Paulo diz... Ele escreve isso, Lucas, o evangelista escreve lá em Atos dos Apóstolos, ele diz, lá em Éfeso, eu lutei com feras.
Eu lutei com feras em Éfeso. Porque em Éfeso tinha um templo a uma deusa, chamada deusa Diana. E tem outro nome também, porque tem um nome grego e tem um nome romano. Artemis ou Diana, é um nome grego ou um nome romano. E lá eles vendiam imagens de esculturas, como se vendem hoje, representando uma divindade ou uma santidade. E Paulo pregou, se aquele homem se levantou contra Paulo, ele diz: nosso comércio vai quebrar. Em outras palavras, as vendas caíram. O povo não está comprando mais o que nós estamos vendendo. Então, se as vendas caíram e as pessoas não estavam comprando mais aquelas imagens daquela deusa, é porque certamente Paulo não se omitiu de pregar a verdade que liberta. Ele não se omitiu, ele ensinou a verdade. João 8,38 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então quem é que ama? Quem ensina a verdade ou quem mente? Se o pastor André Valadão ou o pastor Silas Malafaia tem ensinado a verdade, falou agora nessas últimas coisas que aconteceu sobre esses orgulhos aí, então está sendo perseguido por um suposto pastor que tem uma multidão que agrada a ele. Quem é que na verdade está fazendo mal para a pessoa, para o próximo? O que está ensinando a verdade ou o que está omitindo a verdade e dando aquilo que as pessoas querem ouvir? Porque isso envolve a sua eternidade, a minha eternidade. Não tem como fugir da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela está escrita lá em 1 Coríntios capítulo 6, e no versículo 9, é uma verdade. Essa verdade está escrita. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele pergunta, agora ele vai pontuar. Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais. Está na Bíblia. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Nenhum desses herdarão o reino de Deus. Então isso precisa ser ensinado. O apóstolo Paulo, ele não titubeou em ensinar a verdade. Você vê isso em Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. Então ele ensina a verdade. Você quer ter autoridade na palavra de Deus? Então tenha coragem de ensinar a verdade em amor. E diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Por meio da sua injustiça, suprimem, colocam embaixo, sentam em cima. É isso que quer dizer. Aí, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, os atributos invisíveis, aquilo que só pertence a Ele, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Agora você quer crer em Darwin? Você crê na teoria de Darwin ou na Bíblia? Porque ela é a teoria do evolucionismo. Teoria. Você acredita em teoria ou em fatos? Qual é o inteligente? O inteligente acredita nos fatos ou na teoria? Se é inteligente, vai nos fatos. Se não é inteligente, vá nas teorias. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios e tornaram-se tolos. E trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens
semelhante ao ser humano, imagens de ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Ele pega da época que ele está vivendo e vai mostrando para trás, que as pessoas adoraram vaca, aquelas outros animais na mitologia egípcia, e enfim, para trás. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles entregou assim: não vou fazer, vocês querem seguir, então sigam. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Ele diz amém? Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Trocaram a relação íntima por outro contrário à natureza. Trocaram o lugar de entrar pelo aquilo que sai, português claro. Entenderam, né? Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens. Eu só estou lendo a Bíblia, amém? Romanos capítulo 1, verso 27, eu só estou lendo a Bíblia. Inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, a sentença do juízo, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente os fazem, mas também aprovam os que as praticam. Você ensina verdades nas redes sociais, tem crentes que entram te perturbando, e diz, embora conheça a sentença, eu só li a Bíblia, amém? Só que já tem alguns políticos por aí que dizem que tem que tirar algumas páginas da Bíblia, porque essas páginas da Bíblia não competem no tempo da modernidade. Só que eles se esquecem que essa modernidade que eles querem hoje, ela já existiu lá atrás, na época da Grécia, do grego romano, era conhecido como os pederastas. Pederastia. O que é pederasta? Um homem que é homossexual. Então já era na época da Grécia antiga, da Roma antiga. Então Deus usou a igreja de forma poderosa, na palavra, no ensinamento, para demolir todos os sofismas e enganos do diabo. Só que agora ele está se reinventando novamente. Aquilo que foi lá atrás, na Grécia antiga, na Roma antiga, está voltando. E a igreja vai ter que se posicionar em fé, na palavra, como Paulo.